dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vem Espírito Santo, sondar meu coração, tocar nos lábios meus e mudar tudo em mim. Vem Espírito Santo, ouvir minha oração, queimar com tua unção tudo que eu falar. Ao amanhecer me lembra quem eu sou, e no anoitecer recebe o meu louvor. Entra em minha intimidade, meu Senhor, todo o tempo que eu viver. Pois eu sei que quando estás junto de mim, nada pode abalar a minha fé. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. Ao amanhecer me lembra quem eu sou, e no anoitecer recebe o meu louvor. Entra em minha intimidade, meu Senhor, todo o tempo que eu viver. Pois eu sei que quando estás junto de mim, nada pode abalar a minha fé. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. És o meu fiel amigo e guardador, meu Senhor. Isso é que é o Espírito Santo, a minha certeza, a minha petição, a minha testemunha, o meu selo, o meu consolo. O Espírito Santo, o Espírito de Cristo morando dentro de você, é o teu consolo, te ajudando, te sustentando em meio às tribulações do dia.
Espírito Santo? É a nossa meditação, é o nosso tema para este dia de hoje, para essa tarde que começa agora, que é o Espírito Santo. E então meditamos também, para que foi dado o Espírito Santo, quais os frutos que produzem o Espírito Santo, e o principal, como receber, como poder tê-lo dentro dos nossos corações, andando em nossas vidas. Nós percebemos que o mundo que vivemos, e mesmo o mundo religioso, começamos a perceber que as pessoas não entendem muito bem, não sabem com muita clareza sobre o que é o Espírito Santo. O que é o Espírito Santo para você, meu amigo ouvinte? Para o senhor, para a senhora que me ouve agora, o que é o Espírito Santo? Agora, a razão pela qual tenho tomado este tema em ordem dessa maneira é porque você não conseguirá receber o Espírito Santo a menos que você saiba o que é o Espírito Santo. Você não poderá recebê-lo, você não conseguirá alcançá-lo, você não chegará a saber o que é de fato o Espírito Santo, a menos que você creia que ele é dado a você e que é para você. Mas você não poderá obtê-lo, você não poderá ter a certeza que você o tem, a menos que você também saiba que resultados produzem o Espírito Santo. Assim sendo, se você sabe o que é o Espírito Santo e para que foi dado o Espírito Santo e quais os frutos produzem o Espírito Santo, então você saberá que o tem quando houver recebido. Está percebendo você isso? Como você vai receber o Espírito Santo, sendo que você nem sabe o que é o Espírito Santo? É necessário observarmos pequenos pontos como estes. Que é o Espírito Santo? Para que foi dado o Espírito Santo? Quais os frutos do Espírito Santo? Como recebê-lo? Sabia você que só poderemos recebê-lo quando verdadeiramente soubermos o que ele é? Sabia você também que você somente saberá se o tem, a menos que também saiba quais os resultados que o Espírito de Deus produzirá habitando dentro do seu coração? Mas passo a passo, pergunta por pergunta, vamos à primeira. O que é o Espírito Santo? Há muitas conjecturas, existem muitas afirmativas ou afirmações, existem muitos palpites acerca do que é o Espírito Santo. Um pensa que ele é uma coisa, outro pensa que ele é outra coisa. Há quem pensa, por exemplo, que o Espírito Santo de Deus é apenas uma simples, uma pequena força, uma insignificante força ativa que se posiciona abaixo de Jesus e acima dos anjos. Há quem pensa assim, que ele é uma mera força abaixo de Deus, abaixo de Jesus
e acima dos anjos. Há quem afirma também que ele é apenas a terceira pessoa da suposta doutrina da Santíssima Trindade. Palavra esta que nem mesmo se encontra na Bíblia Sagrada. De Gênesis a Apocalipse, você não encontrará essa palavra chamada Santíssima Trindade, como se Deus fosse três pessoas. Agora, a Bíblia revela o que é o Espírito Santo. A Bíblia revela que este Espírito Santo, que é colocado como mera força ativa por alguns grupos, acima dos anjos e abaixo de Jesus. Esse Espírito Santo que é colocado pela grande esmagadora maioria como terceira pessoa da Trindade. Se tomarmos a Bíblia, o livro das Revelações, nós vamos ver que os apóstolos disseram que nenhuma escritura é de particular interpretação, mas foram escritas divinamente inspiradas por Deus, e uma deve se acasalar na outra. Não pode-se tomar um texto, um verso isoladamente. Você deve espanar todo o assunto. E aí nós começamos a ver o que a Bíblia diz que o Espírito Santo é. A Bíblia não diz que ele é mera força. A Bíblia não diz que ele é terceira pessoa. Mas a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, que nem mesmo existe no conceito de algumas religiões, a Bíblia nos mostra que o Espírito Santo, que é colocado como mera força, e para alguns um ser inexistente, para outros a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a Bíblia nos mostra que este Espírito Santo, ele na verdade é o próprio Deus. Por exemplo, se alguém lhe perguntasse quem é o pai de Jesus, obviamente o senhor e a senhora responderiam: Deus. Eu tenho certeza que responderíamos: Deus é o pai de Jesus. Agora, quando você diz Deus é o pai de Jesus, você está afirmando categoricamente que o Espírito Santo, aquele que foi colocado como mera força, aquele que foi colocado como ser inexistente para outros, aquele que foi colocado como terceiro, você começa a ver que, na verdade, este Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ou seja, ele foi o pai daquele corpo que nasceu da Virgem. Isso é muito claro. Mateus capítulo 1, verso de número 18, a Bíblia nos diz: Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Ou seja, achou ter engravidado do Espírito Santo. E se Maria engravidou do Espírito Santo, obviamente, o Espírito Santo é o pai da criança. Obviamente, o fruto que nasceria do ventre de Maria, aquele fruto que nasceria em uma manjedoura, seria fruto do Espírito Santo. Então, na verdade, os fatores começam a se inverterem. Aquele que foi chamado de terceira pessoa, na verdade, ele gerou aquele corpo chamado Jesus,
que é colocado como segunda pessoa. Aquele que foi colocado como segunda pessoa da Trindade, Jesus. Se houvesse então uma suposta doutrina da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, foi gerado pela terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. O terceiro gerou o segundo. Nós começamos a ver que o Espírito Santo é mais do que terceira pessoa da Trindade. Começamos a ver que o Espírito Santo, ele é mais do que uma mera força ativa. Começamos a ver que o Espírito Santo, ele é muito antes de todas as coisas. Antes das religiões, antes dos homens, antes mesmo da criação. Porque a Bíblia nos diz em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quer dizer que lá no Gênesis, livro semente, lá no início, antes da terra ser formada, quando era sem forma e vazia e havia apenas trevas sobre a face do abismo, o que é colocado como terceira pessoa da Trindade já estava movendo sobre a face das águas. Já existia, antes de tudo, o Espírito Santo, ou seja, o Espírito de Deus, já estava lá no princípio, no capítulo semente da Bíblia. E aí começamos a desvendar um segredo. O que é o Espírito Santo? Na nossa primeira meditação aqui, começamos a ver que o Espírito Santo é o Deus que estava presente no livro de Gênesis. Começamos a ver que o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que movia sobre a face dos abismos. Começamos a perceber em Mateus capítulo 1, verso 18, que o Espírito Santo, que é chamado de mera força e terceira pessoa da Trindade, começamos a ver pelos olhos da revelação que o Espírito Santo é aquele que fez sombra sobre Maria e se colocou como próprio Pai de Jesus. Ou seja, aquele que criou dentro do ventre de Maria, criou um óvulo, criou um gens e desenvolveu um corpo sem precisar de um ato sexual. E se ele desenvolveu um corpo, criou um óvulo, criou um gens sem precisar de um ato sexual, significa que ele é Deus, porque só Deus pode criar. Como no livro de Gênesis, capítulo 1, o Espírito de Deus falava a palavra e criava as coisas. Trazia tudo à existência, ele dizia, haja luz, e havia luz. Como quando ele visitou a Maria, ele disse, de ti nascerá um fruto, e o fruto veio à existência. Começamos a perceber que o desprezado Espírito Santo, ele é o próprio Deus, que criou os céus e a terra. Ele é o próprio Deus que falou a palavra lá no livro de Gênesis e trouxe tudo à existência pelo poder da palavra falada. Começamos a perceber que o Espírito Santo de Deus, tão desprezado, rejeitado por muitos, desvalorizado por muitos, o Espírito Santo de Deus foi o que criou um corpo dentro do ventre de Maria. Mas criou um corpo para quê? Na verdade, para ele mesmo habitar, para ele mesmo morar, porque como um espírito, ele não tinha então corpo, e ele começou a desenvolver, a criar um corpo para ele habitar. Pregador, isso é bíblico? Extremamente bíblico. Você vê que o Espírito Santo é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E você encontra em Mateus capítulo 17, meus amados ouvintes, que
Quando Jesus subiu o monte da transfiguração, com Pedro, Tiago e João, você encontrará que Elias e Moisés apareceu ali e Jesus ficou transfigurado. Uma nuvem luminosa o cobriu, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar, morar, a ele ouvir. Vê bem que aquele corpo de Jesus se tornou o corpo de Deus. Que Deus, o grande Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, criou um corpo para ele morar, um corpo fora da via sexual. Você também encontra no batismo de João, quando João batizava Jesus, você encontra de maneira bem clara que quando João Batista ouviu descer as margens do Rio Jordão, ali você percebe que João disse que viu a pomba descer sobre ele. Você percebe que João Batista, quando o batizou nas águas, logo João Batista viu aquela pomba descer. E então a voz, de uma maneira clara, falou nos céus e disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo habitar, a ele ouvir. E aí você encontra que o Pai vinha habitar é morar. O Pai deixava o esplendor da sua glória e viria morar dentro do Filho. Que Pai? O Pai, o Espírito Santo, de Mateus 1,18, aquele de quem Maria concebeu. Ele é que é o Pai da criança. E Maria não concebeu de José, mas do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o Pai de Jesus. Mas Mateus capítulo 3, verso 17, diz que o Pai veio morar no Filho. Mateus capítulo de número 17, o monte da transfiguração, nos diz com palavras bem claras que o Pai veio morar no Filho. E o próprio Filho, Jesus, nos disse no livro de São João, capítulo 14, verso 8, quando Filipe ficou confuso sobre quem era o Pai de Jesus, Filipe então disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. Então Jesus lhe disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Ele disse de maneira clara, com palavras claras. Não havia nada confuso nas palavras de Jesus. É tudo muito simples. Filipe disse, São João 14:8, mostra-me o Pai, é o que basta. E disse-lhes Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus estava dizendo: o Pai só pode ser visto através de mim. O Pai, o grande Espírito Santo, Criador dos céus e da terra, o grande Espírito Santo, meu Pai, que criou este corpo no ventre de Maria, veio morar dentro de mim. Habitou dentro de mim, como disse Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E Jesus disse em São João 10:30, eu e o Pai somos um. E portanto qualquer que aceita o Filho recebe o Pai. E o que recebe o Pai tem o Filho. Mas aquele que nega o Filho não tem o Pai. Quem nega o Pai não tem o Filho. Porque os dois se fizeram uma só pessoa. O Pai, o grande Espírito Santo de Deus, ele veio habitar, morar dentro do Filho. Assim então a divindade corporizou. Colossenses 2:9, nele Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. São João capítulo 1, no princípio, o Pai, o Espírito Santo era apenas o Verbo, a palavra. O Verbo estava com Deus, a palavra era Deus.
E a Bíblia diz, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. A Bíblia nos mostra de maneira clara que ele era apenas o Verbo, apenas a palavra, e a palavra estava com Deus, e a Bíblia diz que a palavra era o próprio Deus. Ou seja, o Espírito de Deus era o próprio Deus. Mas a Bíblia nos diz em João 1,14 que este Verbo, que era Deus, se fez carne e habitou entre nós. Este Espírito que era o próprio Deus, não uma terceira pessoa da Trindade, não uma mera força ativa. Este grande Espírito de Deus, ele se fez carne e habitou entre nós. Daí então as palavras da profecia, no livro de São Mateus, capítulo 1, verso 23. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado seu nome Emanuel. As mesmas palavras do profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14. E São Mateus 1, 23 diz que Emanuel quer dizer Deus conosco, mostrando que Jesus não seria apenas um profeta, apenas um filósofo, não seria apenas a segunda pessoa da Trindade, um Deus menor, mas seria Emanuel nas letras maiúsculas, seria Deus conosco, de São Mateus capítulo 1, 23. E ali estava o mistério de Deus revelado, Cristo, o mistério de Deus revelado. Cristo, Jesus Cristo, era a expressão de Deus na terra. Se os homens quisessem ver Deus, São João diz que Deus é Espírito, e ele nunca foi visto, porque é Espírito. E se os homens quisessem ver Deus alguma vez, eles teriam que olhar para Jesus, porque apenas o Filho é quem fez o Pai conhecido, porque o Pai habitava no Filho. Disse a Bíblia no livro de São João 17, 26, o próprio Jesus orando disse, Pai justo, o mundo não te conheceu, porque São João 4 disse que Deus é Espírito e não pode ser visto, conhecido. Ele disse, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviastes a mim. E agora, Jesus disse em João 17, 26, e eu lhes fiz conhecer o teu nome. Não o nome próprio daquele homem que estava orando, mas ele disse, Pai, eu fiz o mundo que não te conheceu, conhecer o teu nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Jesus disse, Pai, eu fiz o mundo conhecer o teu nome. Mas não parece. Quando Jesus pediu em Mateus 28, 19, para batizarmos no nome do Pai, as pessoas não mencionam qual é o nome do Pai no batismo, apenas repetem o título de Pai, o ofício de Pai, apenas dizem, eu te batizo no nome do Pai. Mas Jesus disse, Pai, eu os fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome que a terra conheceu? Qual é o nome que os homens conheceram? Qual é o nome que a igreja primitiva conheceu para a salvação? Foi o nome de Jesus Cristo. E Filipenses 2 disse que diante deste nome, que é o nome do próprio Pai, o Filho veio com o nome do seu Pai. O Pai colocou o nome no Filho. Deuteronômio 18:15, escolherei o lugar para a minha habitação, e naquele lugar ali eu colocarei o meu nome. Deus veio habitar em Jesus Cristo, e quando Deus veio habitar em Cristo, Deus colocou o seu nome naquele corpo que nasceu da Maria, a Virgem Maria. Meus amigos, e Jesus disse, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais ainda. E então eu abri esta programação com esta frase, que é o Espírito Santo.
O Espírito Santo é o Deus de Gênesis capítulo 1, não uma mera força ativa acima dos anjos e abaixo de Jesus. Que é o Espírito Santo? Ele não poderia ser apenas um terceiro Deus, um semideus. Não, ele é o próprio Deus. Por quê? Porque ele fez sombra sobre Maria, Mateus 1,18. E a Bíblia diz que Maria concebeu do Espírito Santo. O Espírito Santo não é menor que Jesus, mas é aquele que criou o corpo de Jesus. Mateus 1,28. É o próprio Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele se fez um com seu Pai. Porque Pedro escreveu no livro de Atos, capítulo de número 10, verso 38, como Deus. Quem é Deus? A palavra Deus significa um objeto de adoração. Como Deus, Deus. Quem é Deus? O Deus da Bíblia. O Espírito de Deus que pairava sobre a face do abismo. O Deus de Gênesis 1. Quem é Deus? Aquele que criou um corpo no ventre de Maria. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria. Quem é Deus? A Bíblia disse: Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Ou seja, Deus veio habitar em Jesus de Nazaré, na forma de Espírito Santo e com virtude. E Jesus andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. Meus amigos ouvintes, o próprio Jesus, quando entrou na sinagoga, quando entrou na igreja dos fariseus, você vê que o próprio Jesus abriu os pergaminhos no livro de Isaías, capítulo de número 61, quando o próprio Jesus leu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. E Jesus leu essa escritura, e Jesus então disse: hoje mesmo tem se cumprido essa escritura, porque o Espírito do Senhor Jeová estava se humanizando, estava se fazendo um com o Filho, estava habitando corporalmente no Filho. E como ele é eterno, Deus não morre. E caminhando ao Calvário, precisou do grande Espírito Santo de Deus, que habitou corporalmente em Jesus, sair daquele corpo, porque senão aquele corpo não morreria no Calvário. E lá no Calvário aquele corpo percebeu que agora o grande Criador dos céus e a terra, o Pai, o grande Espírito Santo, o grande Elohim, o subsistente de si mesmo, aquele grande Deus Todo-Poderoso, saiu do corpo daquele filho, porque ele tomou o pecado da humanidade sobre ele, e Deus não habitaria num corpo que estivesse com o pecado sobre ele. E então aquele filho disse: Deus meu, por que me desamparastes? Deus meu, por que me deixastes? Era necessário. O pai deveria no Calvário deixar o filho, porque senão o filho jamais morreria, porque Deus é eterno. Mas quando aquele filho foi à sepultura, o próprio pai voltou e entrou e habitou naquele corpo no terceiro dia. E Paulo disse que se o mesmo Espírito que dos mortos ressuscitou Jesus habita em vós, ele também ele também voltará mais uma vez. Ele também ressuscitará aqueles corpos abatidos. Ele ressuscitará aqueles que em Deus dormiram. São palavras do apóstolo São Paulo. Meus amigos ouvintes, como é claro que é o Espírito Santo, é o próprio Deus que habitou em Jesus. É o próprio Deus que Paulo disse aos Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 7, verso de número 5, sacrifício e oferta não quero mais. Chega de bezerro sacrificado, chega de cordeiro sacrificado, chega de sangue derramado.
Sacrifício e oferta não quisestes mais, mas corpo me preparastes. Deus fez um corpo para ele habitar. Assim como Deus fez um corpo para a alma que está dentro de nós habitar neste corpo, assim como Deus fez, meu amigo ouvinte, um corpo de barro para o espírito vivente de Adão habitar dentro de Adão. Meus amigos, primeiro homem que Deus criou era um homem espírito. Gênesis 1, 26 e 27. Não lavrava a terra, não cuidava do campo. Mas depois Deus formou o homem do pó da terra e soprou fôlego de vida dentro daquele boneco de barro chamado Adão. Deus criou um corpo para o espírito de Adão habitar dentro daquele corpo, Adão. Da mesma maneira, Deus criou um corpo, o último Adão, o segundo Adão, Jesus Cristo. Para quê? Para que o Espírito de Deus pudesse habitar dentro daquele corpo. Traçando um paralelo, o primeiro Adão veio fora da via do pecado e o espírito do homem, Adão, habitou dentro daquele boneco de barro. Também o último Adão, Jesus, também foi criado fora da via do pecado e o Espírito de Deus veio e habitou dentro daquele homem chamado Jesus. E ele não foi entendido, ele não foi compreendido, os fariseus não o entenderam, somente Deus perdoa pecados. E depois aqueles fariseus viram Jesus falando, o que é mais fácil eu dizer? Levanta, toma tua cama e anda, ou perdoados são os seus pecados? Quando Jesus disse, filho, perdoados são os seus pecados, eles queriam apedrejá-lo, porque só Deus perdoa pecado. Ali Jesus se mostrava como divino, se mostrava como Deus. Meus amigos ouvintes, que é o Espírito Santo? Que é o Espírito Santo? É necessário que saibamos que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a vida que estava em Jesus, vindo habitar na igreja. A vida, o Espírito que habitou corporalmente em Jesus, vindo habitar em nós. E se o Espírito que estava em Cristo habita em nós, nos fará produzir os mesmos frutos, nos fará ter a mesma natureza que Jesus teve quando estava na terra. Meus amigos, que é o Espírito Santo? Ele não é um semideus. Que é o Espírito Santo? Não é uma mera força, não é uma obra do acaso. Que é o Espírito Santo? Não é um anjo da guarda. Não faça isso com o Espírito Santo. Ele é muito especial. Ele fez sombra sobre Maria. Ele pairava sobre a terra no livro do Gênesis, capítulo 1. Que é o Espírito Santo? Ele é o nosso Deus, que fez um corpo de carne sem ser contaminado pelo pecado e veio habitar naquele corpo, cumprindo Mateus 1:23. Emanuel, Deus conosco, cumprindo Isaías 7:14. Emanuel, Deus conosco, seria chamado filho da Virgem. Que é o Espírito Santo, meu amigo? O Espírito Santo é o bom Consolador. Que é o Espírito Santo? É aquele Consolador que Jesus disse, rogarei ao Pai, e Ele enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Que é o Espírito Santo? É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus disse, vós o conheceis. Mas o Espírito é invisível. Como eles estavam conhecendo o Espírito Santo ali? Na pessoa de Jesus. Como diz São João 14, verso 8. Mostra-nos o Pai, é o que basta. E Jesus disse, olha ele aqui. Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido. Não crês tu, São João 14:10, que eu estou no Pai, o grande Espírito Santo, e o Pai está em mim. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesma, mas o Pai me impulsiona a dizer. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim.
Crede-me, pelo menos por causa das obras, pelo menos por causa do testemunho. Meu testemunho é como o do meu Pai. A minha vida é semelhante à do meu Pai. O meu coração é como o do meu Pai. Eu e o Pai somos a mesma pessoa. Queres ver o Pai? Olhe em mim. Aí Jesus disse em São João 14, verso 6, mostrando aonde estava o Pai e o Espírito Santo: eu sou o pronome pessoal, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem. Vem é aqui, meu ouvinte. Vai é em outro lugar. Como é lido errado a Escritura, muitos dizem ninguém vai. Muda muito o sentido da letra da Escritura. Jesus disse: ninguém vem ao Pai, vem é aqui. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quer dizer que o Pai estava ali, juntinho dele, habitando nele. Por isso Paulo disse aos Romanos 8, verso 1, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus amigos, que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o nosso Consolador. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. O Espírito Santo é aquele que não nos deixa órfãos. O Espírito Santo é aquele que diz: ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. E naquele dia sabereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Que é o Espírito Santo? São João 14, 26, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome. Que é o Espírito Santo? Aquele que vem em nome de Jesus Cristo. Jesus disse: eu venho em nome do meu Pai e vocês me rejeitam, mas qualquer que vier em seu próprio nome, vocês aceitam. Jesus declarou o nome de Deus na terra. O nome de Deus na terra é Jesus Cristo, que quer dizer Emanuel, que por sua vez significa Deus conosco. Jesus Salvador, como disse Simeão: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação do teu povo. Que é o Espírito Santo? É a nossa videira verdadeira, é aquele que nos dá vida. Que é o Espírito Santo? É a nossa petição, é a nossa paz, é a nossa doce consolação, é a nossa reconciliação. Que é o Espírito Santo? É aquele que nos faz testificar de toda a verdade. Oh, meu amigo ouvinte, como aquece o nosso coração em falar do Espírito Santo. O Espírito Santo habitou em Jesus, e quando Jesus foi assunto aos céus, no 10º dia que a igreja primitiva aguardava no cenáculo, o Espírito Santo veio e se dividiu e habitou na igreja primitiva. Jesus teve que subir para que a vida dele, o Espírito dele, a natureza dele pudesse descer. O Espírito Santo é o Pai. O Espírito Santo é aquele que habitou em Jesus. O Espírito Santo é aquele que desceu para a igreja primitiva. E mais do que nunca eu compreendo, eu e o Pai somos um. E hoje, quando Deus habita em mim, eu também posso dizer: eu e o Pai somos um. Deus habita corporalmente em seus fiéis cristãos. Que é o Espírito Santo? É Deus. Quais são os frutos dele? Gálatas 5, verso 22, paz, longanimidade, bondade e mansidão. Qual é a natureza dele? Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. 1 Pedro 1, verso 5 em diante. Para que foi dado o Espírito Santo? Para nos levar ao encontro do Senhor. Foi dado como combustível para nos raptar, para nos ajudar a viver nessa terra tão agitada. Deus vos abençoou. Que é o Espírito Santo? Deus, para que foi dado? Para nos conduzir. Como recebê-lo? Arrependei-vos e cada um de vós
sede batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom quer dizer vida eterna. Recebereis a vida do Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo? Sendo obediente. Atos 5:32. E nós somos testemunhas dessas coisas. E o Espírito Santo de Deus também, que Ele deu para quem lhe obedece. Deus te abençoou, em nome de Jesus.